Você é empresário e acha que está muito cansado, demasiadamente cansado para continuar e fazer o que você mais gosta, mas anda com medo de parar? Quem te orienta quando você lidera? Quando que é a hora de parar para respirar e pedir ajuda? Você sabe identificar isso? E se o problema for você tentando resolver tudo sozinho? Calma, respira agora comigo. Neste episódio, a gente vai te mostrar quando que é a hora de pedir ajuda e o que fazer para sair desse ciclo vicioso de estresse e de sobrecarga. Se você é youtuber também, se você está nesse momento e precisa de ajuda, fica aqui e a gente volta daqui a pouco. Eu, aqui do Canadá, Eugênia Soares, e o Felipe Junqueira, aí do Brasil. E fica até o final, porque também tem uma surpresa que eu deixei reservadinha só no final do vídeo. Te conto daqui a pouco. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Além dos Números com o Felipe Junqueira, da Números Falam, aí no Brasil, e eu aqui no Canadá, Eugênia Soares. Hoje a conversa é para você que sente que carrega o mundo nas suas costas e mesmo assim continua dizendo: eu dou conta, vai tudo dar certo. Ó, tô levantando a mão porque eu tô fazendo isso ultimamente, sabe? Mas será que dá mesmo certo, pessoal? Né? Hoje nós vamos falar sobre algo que muitos evitam, o momento exato de pedir ajuda. É aí, é a hora de parar. E aí, quando que eu peço ajuda, né? E se você ficar um pouquinho mais até o final com a gente, eu tenho uma surpresa e eu vou entregar para você um presente que eu preparei para vocês, muito legal, que é uma ferramenta prática que vocês podem usar para avaliar o seu nível de equilíbrio e saber se já passou o tempo ou do ponto mesmo para pedir ajuda. Felipe, boa noite. Como é que você tá? Tudo bem? Boa noite, Eugênia. Prazer estar aqui em mais um episódio com você, falando de um tema tão importante, né? Nossa, nem me fala. Como é que foi sua segunda-feira, sua semana, né? O nosso episódio vai estar aí na quarta-feira. Bom, hoje o dia foi super intenso. Eu comecei 5h30, agora são 9h30 Hum, e foi sem parar, mas tá tudo bem, graças a Deus tudo bem. que bom, né? Negócios estão andando bem, né? Então sim. Que bom. Sabe que falando em negócios andando bem, Felipe, você sabe que eu gosto de contar história, né? Então, para abrir assim de cara, porque a gente também tem perguntas de pessoas que vieram, né, nos contactaram. Eu quero contar uma história para você de um negócio bem legal. Quando eu mudei aqui para o Canadá, gente, em 2020, em 2001, eu estou aqui há 25, 24, 25 anos. Uma coisa muito interessante, eu tinha um celular que era um tijolo, quer dizer, um Nokia daquele azulzinho, que era só realmente de ligar, telefone, não tinha nem text na época. E foi muito interessante porque eu adorava. Eu tinha um final de semana de folga por mês, onde eu trabalhava em Toronto. E eu alugava um carro, eu pegava aquele mapa da província de Ontário todinha, e eu escolhia uma cidade, falei, vou me perder, vou para lá. Pegava aquele mapa e puf, ia, né? Conclusão, quando eu chegava no local, eu conheci tanto local legal, tanto lugar legal. Olha, que eu morei em Toronto 5 anos, eu viajei, gente. Aquele Ontário é maravilhoso. Cada parque, sabe, a natureza é incrível. Eu vi os bichos mais doidos do mundo, eu vi urso, vi muso, vi um monte de coisa. Sozinha. Adorei. Foi muito divertido, foi muito legal. Uma época que eu não sinto muita falta porque eu ainda faço isso por aqui. Só que agora a gente tem GPS, né? O GPS ajuda mais, tanto no carro como no celular, então é incrível. Mas, quando eu cheguei um dia numa região que foi uma estradinha de terra, sabe? Eu estava indo para uma cidade que tinha uma cachoeira famosa, então eu queria, né, no verão, queria tomar um banho de cachoeira. Eu cheguei lá, eu me perdi literalmente, porque era no meio de um parque nacional, eu não sabia mais para onde eu estava indo, o meu mapa não mostrava o caminho do parque nacional, então eu me perdi. Eu tive que parar na casa de uma senhorinha, num cottage lá, um chalé, bati na porta e falei, eu preciso ir embora, eu preciso voltar para Toronto, porque eu já me perdi muito aqui, como é que eu faço para sair daqui, né? Tive que pedir direção, pedir ajuda literalmente.
E, sabe, eu não sei se isso é uma coisa muito mais feminina, mas mulher, acho que ela é mais maleável para essa coisa. O homem é mais durão. Não, eu vou conseguir, vou fazer tal, né? E muitas vezes nos negócios a gente é assim, né? E eu até conto para vocês e para você, Felipe, sabe que a Forbes, ela saiu com uma pesquisa muito interessante. Eu vou deixar linkado os dados, né? Daí a matéria da Forbes que fala sobre isso, né? 65% dos líderes e dos empreendedores ou dos freelancers, de quem está começando startup, 65% desses líderes, eles não param para identificar, ou se identificam, eles não vão pedir ajuda, entendeu? 35% são os que estão ganhando mais, fazendo mais dinheiro, produzindo mais, porque eles param no momento exato e procuram ajuda. Olha só. Não. Na economia, a gente está tendo esses estudos, principalmente agora, por conta do que está acontecendo com as tarifas americanas, a guerra de tarifas, né? E isso saiu, eu fiquei muito ligada com relação a isso, é importante, né? Quer dizer, imagina, né? Como fez a diferença no bolso da pessoa. Se você é autônomo, entendeu? Não importa. Está trabalhando até uma pessoa da sua equipe, se você trabalha em uma empresa e faz parte de uma equipe, quando é que você identifica o momento certo de se mostrar frágil? Aqui eu não estou sabendo fazer e vai pedir ajuda, porque a coisa precisa andar, o projeto precisa andar, não é? Então, hoje a gente vai conversar sobre isso, né? Então, foi essa analogia. Você está no mapa Boa. de papel ou você está no GPS? Ou você está indo muito mais adiante, né? Você está indo no Laila, que é uma inteligência artificial para viajar, por exemplo. Como é que você está? Aonde, que nível que você está, né? Hoje eu quero apresentar para vocês uma pessoa que nos enviou algumas perguntas. O nome dela é Luciana. Vou pegar aqui no meu roteirinho para não dar bola fora, tá? Ah, deixa eu ler aqui. Eu estou pegando aqui as informações dela para falar direitinho. Ok. O nome dela é Luciana. Ela é empreendedora, é mãe e responsável por uma pequena agência digital, tá? Nos últimos meses, ela sente que está em um looping de decisões, noites mal dormidas e sensação de estagnação. A Luciana nos perguntou: como saber se eu estou só cansada ou se realmente preciso de ajuda externa? E é por isso que eu trouxe essas perguntas para o Felipe hoje. Tem mais pergunta pela frente. Você está pronto, Felipe? Você pode começar com essa? Podemos, Então, podemos. Bom, são vários, né, Eugênia? São vários os sinais. Começar pelo cansaço físico. Eu acho que é um dos primeiros que aparecem, é o esgotamento. A pessoa está sempre com sono, a pessoa está sempre cansada, a pessoa começa a descontar a fadiga numa alimentação ou no Reels do Instagram. Então ela começa a procrastinar o tempo todo. E isso entra num loop muito perigoso, né? Porque quanto mais a pessoa tem essas práticas, menos resultado ela tem, mais ela se culpa e mais ela busca uma fuga a curto prazo, né? É, indo um pouco mais além, as pessoas, né, começam a beber e começam a fazer coisas que perdem completamente o controle, né? Então, já vou entrar logo num tema um pouco mais até denso, mas não é um assunto, não é um assunto que, o assunto tem que ser muito levado a sério, né? Porque se você não cuida no horário, no momento certo, isso pode tomar proporções muito grandes, né? Então, começa a ficar afastado da família, né? E começa a errar nas decisões do trabalho, né? Perde todo o equilíbrio, né? Perde todo o eixo, né? Então, uma forma muito saudável de identificar isso, eu considero que é ouvir as pessoas que estão à sua volta. Então, se é casada, ou no caso da Luciana, né? Talvez seja casada, se ela tiver alguém que ela possa ouvir, ou às vezes é um filho, ou às vezes é uma amiga, ou é a mãe, o pai, mas alguém de confiança que fala, olha, estou sentindo que você já não é a mesma, né?
Eu sinto que você está mais impaciente, eu sinto que você está esquecida das coisas, eu sinto que você está trabalhando mais do que você fazia antes. Não é hora de você rever esse conceito, né? E aí vai muito da pessoa estar aberta a isso ou não, né? E sabe que existe, a meu ponto de vista, um pequeno perigo hoje em dia também, das pessoas confundirem esse cansaço, exatamente por não ter a capacidade de buscar ajuda nesse momento, com TDAH. Você já notou? Uhum. Virou tudo TDAH, virou. Lógico, existem os casos verdadeiros, mas muitas das nossas procrastinações, da nossa desorganização, da nossa ansiedade, vem do medo de admitir que, ok, tem alguma coisa que não está funcionando bem e eu preciso de ajuda. É. Bom, é um assunto do qual eu não sou um especialista, mas eu vejo muito isso, né, Eugênio? As pessoas hoje elas se defendem atrás de um laudo de qualquer tipo de patologia, né? Então, bom, eu penso que quem perde é a pessoa, né? Que quanto mais tempo você se esconde, foge da realidade, mais difícil vai ser para você resolver ela, né? Então a pessoa pode passar 5 anos assim, dizendo, bom, eu tenho TDAH, então eu não preciso pedir ajuda porque é uma questão pessoal. Vai chegar uma hora que não vai ter opção. A ajuda vai ter que vir, né? E quanto mais tempo demora, acho que essa é uma das partes do nosso tempo, do nosso tema, mais difícil fica, né? Mas é realmente a pessoa acaba criando várias desculpas, né, para esse cenário, né? Ah, é culpa o governo, que também. O curioso é que sempre existe um fundinho de verdade. Sempre a pessoa se apega e ela não inventa uma justificativa completamente absurda. É, o governo atrapalha, atrapalha mesmo. Ah, pode ser que ela tenha um TDAH, pode ser. É, mas e aí, né? Mas e aí? É, o que está no controle dela que ela pode ser feito, que pode ser feito, né? Acho que é disso que a gente vai falar aqui hoje. Exato, você falou uma coisa muito importante. Como líderes, sabe? Quem que está liderando esses líderes? Muitas Uhum. vezes. Uhum. Onde que eles buscam, né? O nós buscamos como líderes e tipo cabeça de empresa, ou você trabalhando sozinho como autônomo mesmo, sabe? Quem vai estar te ajudando? Quem que vai Uhum. estar, sabe, te cercando com boa informação? Muitas vezes, só participar de uma pequena comunidade dá certo, né? Sem dúvida, sem Como dúvida. aqui, a gente está trazendo algumas historinhas para vocês de agora em diante, para poder colocar vocês num local seguro para a gente trocar ideias, não é, Felipe? Uhum. Sem dúvida, participar de rodas de networking, né? É, é impossível você ter todo o conhecimento do mundo para resolver tudo sozinho. É, nenhuma grande empresa, enfim, é uma utopia isso, né, Eugênia? É um, é, a gente estava se preparando para conversar sobre isso, né? Também vou fazer uma analogia, a gente gosta de fazer, né? Eu comecei recentemente o jiu-jitsu, né? A luta. E eu já fiz judô antes, e aí eu comecei do zero uma arte marcial nova. Bom, é muito interessante você, depois de uma certa idade e de um certo patamar de vida, você se abrir a aprender algo do zero. Que você colocar, eu brinco que você colocar a faixa branca exige muita humildade da sua parte. Porque você fala, bom, poxa, eu sou um profissional consolidado, eu sou um pai de família, eu já conquistei um monte de coisa. E aí você veste lá uma faixinha branca, entra no tatame, um monte de molecada muito mais nova do que você, escutando rap, escutando um monte de música que eu nunca ouvi na vida, e eles vão me ensinar as coisas. E você tem que ter, tem que ter a humildade de falar, eles sabem mais do que eu, eles estão aqui há 2, 3, 5, 10 anos treinando, né? E eu cheguei agora. E aí você fala, bom, pera, eu preciso aprender. Aí você faz errado, aí o menino lá de 15 anos te corrige. Você fala, tá certo. E é verdade, né? Então, às vezes esses exercícios também, a gente se colocar nessas situações, nos ajudam também. E depois, quando a gente volta para a empresa, a gente fala, bom, não é tão ruim pedir ajuda assim, não é tão difícil no final das contas. Ninguém é desvalorizado por isso, muito pelo contrário, né? Você é valorizado por como você trata as pessoas, né? Por como você respeita as pessoas. Isso sim vai marcar se a Eugênia é uma pessoa bacana ou não. Como é que ela lida com os clientes, como é que ela lida com os funcionários, com os fornecedores. Mas pedir ajuda não devia ser demérito para ninguém, para ninguém. Está certíssimo, sabe?
Nossa, legal, legal que você faz jiu-jitsu, parabéns. É um esporte Obrigado. muito difícil e bem brasileiro, viu? É. Eu acho que a gente já até respondeu assim a primeira pergunta, que a segunda pergunta que a Luciana fez também, que é assim, né? Felipe, como identificar os sinais que o empreendedor passou do limite saudável, né? Então, eu acho que você já, tipo, já deu uma respondida Aham. nessa parte aí, né? E eu vou passar então para a próxima, né? Existe um momento certo para pedir ajuda? Ou isso deveria ser parte natural da jornada empreendedora? Uhum. Sem dúvida, deveria ser uma parte natural, Eugênia. O que não é muito comum bom, vou tentar dar um contexto, né? É, o empreendedor, ele por si só, ele é muito corajoso, né? Ele tem uma ideia na cabeça dele e ele arrisca. Senão, ele não seria empreendedor. Então, vamos começar dessa premissa, né? Então, ele concebeu uma ideia, né? Ele acredita naquilo. Então, por si só, ele acha que ele é autossuficiente. E isso é para todo mundo, inclusive para mim, que empreendo com uma empresa de consultoria. Na hora que a gente vai para a realidade, que a ideia sai do mundo das ideias e vai para a realidade, a gente começa a perceber que algumas coisas a gente não identificou. Você é uma especialista em marketing, eu não sou. Eu já tive duas consultoras de marketing na Números Fala, né? Uma consultora e um consultor, que me fizeram muito bem. Porque eu falei, opa, pera, eu preciso crescer a minha empresa, mas eu não tenho esse conhecimento. Isso vai me fazer falta. Opa, pera, deixa eu trazer alguém para me orientar nesse sentido. Isso me fez muito bem, isso me levou a um novo nível. Depois eu falei, bom, bacana, agora preciso dar mais um salto, vou chamar uma outra pessoa, né? Então, à medida que você vai para a realidade, você percebe que você não tem todas as habilidades. E tá tudo bem, né? O Steve Jobs falava, eu contrato pessoas mais inteligentes para que elas me digam o que fazer. Eu uso muito essa frase, né? Porque muito empreendedor é muito cabeça dura de achar que vai contratar contrata a Eugênia, uma baita experiência, manja tudo de marketing e ele acha que ele vai ter que dizer para você o que você tem que fazer, né? Esses dias eu estava, posso contar um caso aqui? Esses dias eu estava atendendo um cliente e eu justamente falei, olha, a gente precisa trazer um profissional da área de vendas, um profissional experiente em vendas. E aí a pessoa que é a dona da empresa falou assim, tá, mas eu não tenho tempo para treinar essa pessoa. Eu falei, mas você não precisa treinar essa pessoa. Ela que vai treinar a gente, porque ela vai trazer a experiência dela. E a pessoa olhou assim, tipo, como assim eu não vou precisar ensinar? A pessoa traz bagagem, gente. A pessoa eh, vai mostrar tudo que a gente está fazendo de errado, né? Então, o momento de você pedir ajuda, né, para eu não fugir muito da resposta, é o momento que você vê que alguma coisa está travando, né? Você vê que você não aguenta mais sozinho, né? Pedir ajuda cedo demais também não é muito viável, sabe, Eugênia? Porque pensa uma empresa que está acabando de começar. Ela não tem recurso para contratar tanta gente. Ah, vai contratar o Felipe, que é o consultor financeiro. Vai contratar a Eugênia, que é de marketing. Vai contratar fulano, que é de TI. Pera, mas a empresa não aguenta essa estrutura de pessoas experientes. Então ele vai ter que, do jeito dele, ele vai fazer um Instagramzinho lá. Do jeito dele, ele vai fazer um relatóriozinho financeiro. Do jeito dele, ele vai fazer o que dá, o que cabe para ele. Pronto, agora ele fez tudo que pôde, viu no YouTube, leu uns livros, pegou umas dicas, acompanhou nossas stories, nossas redes sociais, beleza. Cheguei onde dá, agora eu tô travado. Pera, o que que tá me travando mais? Ah, é essa área aqui. Então, eu vou trazer alguém que vai destravar e eu vou dar mais uma crescida. Aí eu tenho um pouquinho mais forte, posso trazer mais. E aí você vai indo, né? O problema é quando a pessoa se depara com o limite, né? Que é o limite do conhecimento dela naquela área, e ele insiste que se não vou pagar 3 mil para essa pessoa, 4 mil, imagina que eu vou pagar 5 mil para esse profissional vir aqui 2 horas por semana na minha empresa? Que absurdo! Eu mesmo vou aprender esse negócio, mas não dá tempo mais. Se ele olhasse com um pouco de realidade para a situação, ele via que ele já não tem tempo para fazer as coisas que ele tem no prato. Ele acha que ele vai ter tempo para estudar uma coisa que você levou 20 anos para adquirir de experiência, que eu levei 20 anos para adquirir de experiência, né? Então,
Tá fazendo sentido, Eugênio? Eu me empolguei demais. Não está fazendo Né? sentido demais. Né? Sabe que o seu exemplo foi muito interessante, porque eu tenho uma pessoa que é um empreendedor de Portugal, que entrou em contato comigo, né? Exatamente porque ele precisava de uma ajuda com relação à parte de marketing, né, dele. E a empresa dele, ele tem uma agência, não é marketing, ele é mais focado na ah, criação de conteúdo, perdão. Criação de conteúdo, fugiu o nome. Foi bem interessante a história dele, porque ele chegou tipo assim, sabe, crise de quem está criando o texto e ele de repente tem um branco, ele não consegue mais, Ah, né? Ele se encontrou num limite. Ele falou, e eu tô morrendo de medo, Eugênia, por causa da inteligência artificial. A inteligência artificial tá aí e eu tô com medo. Eu não sei lidar com isso. E eu estou precisando me atualizar. Se me indica algum curso para aprender alguma coisa, tal. Eu falei, peraí, vamos conversar? Consultoria funciona assim, né? A gente vê é, o que está acontecendo, se realmente esse bicho de, sabe, esse dragão que você está vendo na sua frente é realmente um dragão ou se é um jacarezinho que dá para você, né? Até botar no churrasquinho, que Deus me perdoe, não pode, não pode, entendeu? Mas é isso. O consultor, gente, a diferença é que um consultor entra na empresa e ele conversa, ele vai conhecer, ele vai analisar, ele vai te trazer relatórios, ele vai te trazer conclusões e ideias com você, que vocês vão criar juntos, mas ele vai te trazer um relatório mais consistente com processos, com uma estratégia, com coisas que podem ser aplicadas para melhorar. E sempre, sempre, sempre tem um fundo de dinheiro lá, mesmo se é de marketing, tudo. Porque, vou dar um exemplo claro também, viu, Felipe? Quantas empresas uhum, aí perdem dinheiro porque ficam, sabe, sem saber utilizar a parte de tecnologia mesmo na hora sem dúvida. de cartão de visita? Vão lá imprimir uma caixa de 1.000 cartões de visita para um dos representantes de Uhum, venda. Vai em 2 meses, acabou. Aí ele vai ter que pegar mais. Entendeu? E eles têm 15, 30 representantes de venda. Então, imagina o dinheiro que você está jogando no lixo, literalmente, porque não está sim, sabendo ser mais maleável e encontrar um equilíbrio entre uma coisa digital que já tem hoje, que te dá retorno, te dá números. Fechei o parênteses, né? Mas é isso, é o ponto do medo também que as pessoas têm do novo, né? E foi legal, porque eu precisava fazer esse parênteses só para dizer que existe mentoriado, existe coaching, existe consultoria, como eu e o Felipe, e nós podemos ter profissionais juntos que trabalham juntos para ajudar, né? E eu creio que é interessante e deve estar batendo na cabeça de muita gente agora, né, Felipe? E veio com uma das perguntas que a Luciana fez para a gente, tá? Eu vou até falar aqui. E para quem acha que não tem dinheiro para fazer isso, o que que a gente diria, Felipe? Quem acha que não tem dinheiro para fazer uma consultoria ou ter alguém para ajudar, como é que faz? Eugênio, você é muito transparente, né? Existem diferentes níveis de profissionais. Tem consultor que ganha, sem exagero, tá? 150 mil por mês, para ir uma vez numa multinacional participar de uma reunião de conselho. É esse o valor, daí para mais. Ele ganha 150 mil, vamos colocar esse valor, para ele ir em uma reunião. Eu não tenho condição de contratar esse profissional. Não tenho. Adoraria, mas não tenho. Tem consultor que cobra 50, tem consultor que cobra 10, tem consultor que cobra 5, tem consultor que cobra 2. Depende do nível do profissional que você está e depende do nível do seu tamanho. A gente tem que ser realista. Poxa, olha, Felipe, é o seguinte, eu estou fazendo doces em casa para festa. Você não vai conseguir contratar uma profissional de marketing. Dificilmente. Eventualmente, você paga uma hora de consultoria com ela, para ela te dar uma boas dicas. Poxa, vai investir, sei lá, 300, 400, 500, 800 reais numa hora. Pode te dar um salto do seu negócio. Entende? Então, você vai ter que ir dosando. Agora, acho que vai muito de você aprender a valorizar o conhecimento. E é aquilo que eu falei, especialmente para quem está começando, tem muito conhecimento gratuito.
Você disponibiliza com esse conteúdo gratuito, eu disponibilizo conteúdo gratuito. O que a gente está fazendo aqui é conteúdo gratuito, né? Então, a pessoa também, ela que está muito no começo, ela pode. Agora, o que que eu acho que é pouco inteligente, Eugênia? Você pega uma empresa que já fatura, que tem 20, 30 funcionários, que tem 10 anos de mercado, às vezes que trabalha com mercado internacional já, e daí por diante, e você vê o dono, o CEO, querendo contratar só estagiário para as funções. Aí não acho que é inteligente, porque ele tem o recurso, só que está sendo desperdiçado com quem não tem experiência, entende? Então, eu acho que e isso pega muito mais, né? Eu acho que é por aí, né? Pega demais. E, ó, vou até puxar, já que você falou de criação de conteúdo, o YouTube é uma fábrica, é uma universidade de conhecimento para todo mundo. Muita Uhum. coisa que a gente aprendeu, vocês vão ver meu cachorro, atenção, um, dois, três, peraí, tudo bem. Muita coisa que a gente aprende hoje em dia, que a gente vai buscar, e de comunidades muito legais são criadas dentro desse canal que a gente está. É conteúdo Uhum. gratuito, gente, certo? E aí você aprende por conta e vai sozinho, mais uma vez, tentando reparar alguma coisa. Mas no limite em que você notar que, ok, eu preciso de uma ajuda a mais, sabe? Por isso, um dos veículos mais importantes que tem hoje aqui no YouTube também são os cursos. As pessoas que vendem, a gente faz esses vídeos aqui no YouTube, e o pessoal no final vai vendendo o curso ou alguma coisa, certo? É isso. Porque dá certo. É uma fórmula que Sim. dá certo, né? E uma coisa que também é muito legal da gente falar. Quantos YouTubers que tem aqui e que estão num burnout violento, não estão conseguindo mais manter o canal também, por causa das mudanças que existem. Agora, o ano de 2025, por exemplo, é um ótimo ano para canais como o nosso aqui da Brasil Boreal, que é um canal pequeno, que está começando e que tem poucos vídeos, mas que está gerando com consistente um bom conteúdo. E o legal é, que isso está acontecendo em 2025, né? Só que os canais grandes, a pessoa se sente, o algoritmo trabalha de forma diferente para eles, certo? Então, eles se sentem numa pressão tão grande de entregar uma coisa boa, bem feita, para manter os números e o que está, a entrada da monetização. É muito sério, são vários casos. Eu tenho visto mais e mais e mais casos de YouTubers largando, deixando ou mudando, tipo, vamos ter que ficar 2, 3 meses fora sem passar a colocar vídeo. Já aviso o pessoal, porque a gente está no momento de transição de vida, estamos pensando em ter filho, coisas assim. Você está entendendo? Aham. Mas é Sim. importante ser claro. A comunicação é algo muito importante nessas horas, né? Então, pedir ajuda, se não for para um consultor, pode ser para alguém da empresa com quem você trabalha também, que Uhum. saiba ouvir e que seja uma pessoa boa de analisar uma situação. Não te dar ordens, não sabe, mas uma pessoa que vai estar ali para criar, co-criar e te Sim. ajudar, e uma pessoa que seja, que você tenha a liberdade de ser transparente, né? E conversar muito. Pode ser até uma pessoa do RH, às vezes, que ela é boa para escutar, né? E mesmo que a pessoa não entenda sobre os pontos duros, os pontos negativos, que a gente sempre tem que ficar avaliando, né? Aí, eu queria lembrar para vocês que eu vou deixar aqui depois do nosso vídeo para vocês um presente, tá? E eu vou falar para vocês o que que é, algo que eu estou preparando e que, aliás, está pronto e que é muito legal, que vai ajudar muito vocês a identificarem esses pontos, talvez, o momento certo, tá bom? Então fica até o final, que eu vou liberar para vocês aqui no final do vídeo, tá legal? Felipe, eu tenho mais uma perguntinha que eu acho que é interessante, né? Que não é focar no lado negativo, mas é falar um pouquinho dessa parte difícil também, de quando a gente está na parte de não pedir ajuda, né? Que é quais são os prejuízos mais comuns que você vê em empreendedores que insistem em seguir sozinhos? São muitos, Eugênia. Muitos. Vou começar pelo mais tangível, vamos dizer assim, que é o próprio resultado financeiro da empresa.
Né? Então, assim, para a gente ser bem pragmático e antes da gente divagar um pouco e falar de filosofia e tal, a empresa sofre. Começa por aí. Então, a empresa sofre com pouco conhecimento. Eu acho que é impossível você conquistar grandes objetivos com pouco conhecimento. Então, o resultado da empresa é perdido, né? É, perde-se oportunidades. Sempre quando você traz uma pessoa experiente, ela te mostra novos caminhos. Esses novos caminhos te abrem grandes possibilidades. É assim, você tem vários cases na sua história, na sua trajetória profissional. Eu tenho vários cases na minha trajetória profissional. É, que se a gente não tivesse lá, não teria acontecido, graças à experiência que a gente tem, né? Bom, gastos desnecessários, né? Então, o negócio fica, como eu falei, né? Travado. Ele fica realmente travado por falta de conhecimento, né? Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma campanha de marketing, de prospecção de clientes, Eugênio. E eu não sei se você conhece, sabe quando você vai aqui no Brasil, né? Tem aquelas feiras e existem vários jogos de quebra-cabeça. Ah, por exemplo, eu comprei, né, dois pregos que eram meio que amarrados assim, e você tinha que quebrar a cabeça para desatar eles. Você conhece esse jogo? Conheço e adoro. Tem muito. É. O que que eu fiz? Eu comprei um jogo desse, eu comprei vários jogos, vários conjuntos, e eu mandei para prospects com uma cartinha assim: olha, Eugênia, se você quer ajuda para destravar o seu negócio, conte comigo, né? E junto com o joguinho de pregos. E ali ilustra muito bem o nosso trabalho, que é, você está diante de um desafio. Quem aprende a manha para soltar o prego, solta em 5 segundos. Ele pega, tchum, e solta. Né? Eu me lembro que eu tive que treinar muito, né? Porque o cliente ia me chamar, eu precisava soltar o prego na frente dele, né? E então, quando você conhece o caminho das pedras, fica muito mais fácil. Agora, quanto custa, quanto tempo você gasta ali tentando soltar os pregos, mas você não conhece, você não adianta, né? Não adianta. Então, sai caro, financeiramente sai caro. E aí isso traz o esgotamento mental, né? Isso traz o esgotamento mental, traz o cansaço, traz a fadiga, traz o sentimento de solidão, de desamparo, e as coisas vão realmente virando uma bola de neve, né? Cai a produtividade, enfim, o time começa a se estressar, o time sente isso, enfim, é realmente uma bola de neve, né? E aí depois isso vai se expandindo, é como sabe, um, um mal que vai se propagando, né? Então você começa numa decisão que não foi bem tomada, isso começa a gerar consequência, consequência gera mais consequência, e até que chega na sua família. Até aí chega na sua vida, na sua saúde, nas coisas que são mais importantes mesmo. Não é conversa fiada. Eu falo com empresários, sim, eu falo com pelo menos uns 10 todos os dias. Tantos pessoal que me chama no Instagram, quanto os clientes que eu atendo, né? Quantidade de gente que senta e chora numa videochamada, numa padaria, numa sala de reunião, é um absurdo, gente. Porque a pessoa está... Para ela sentar e chorar na frente de uma pessoa desconhecida numa padaria, é porque ela está às tampas, entende? Ela já está assim, não aguentando mais, né? Então, essas são as consequências reais de não pedir ajuda, né? Sem dúvida. São sérias, né? Eu tenho um problema muito sério pessoalmente. Eu me emociono muito com alguns casos, sabe? Eu sinto com a Hum. pessoa. Então, eu tenho que ter muito equilíbrio também na hora de estar numa consultoria e ficar realmente. Isso é um ponto, é o meu ponto o meu ponto de Aham. trabalhar para melhorar, certo? Que realmente, às vezes, tem casos que a gente encontra, né, Felipe, que a pessoa tá dando tiro para todo lado e nada tá dando resultado. Ai, eu investi tanto aqui nessa pessoa, não deu certo, investi aqui nesses, não deu certo, né? E também aqui no Canadá, uma realidade que é muito triste também, quantas e quantas empresas estão botando grandes profissionais para fora porque não escutam o profissional e porque realmente decidem que contratar um imigrante que vem de outro país é melhor. Por quê? Porque aqui o governo dá um incentivo para as empresas que trazem pessoas
de outros países Uhum. para trabalhar. Ou seja, às vezes pagam metade do salário, quer dizer, não fica caro para a empresa, certo? Aham, aham. Ou contratam freelancers que estão em países como na Índia, nossa, é muito mais barato. Só que, olha, são casos e casos e casos de problemas sérios, até no desenvolvimento de sites, sabe? Que eu já Uhum. vi passar que teve um que, nossa, nem vou contar muitos casos, que senão eu fico até amanhã. Eu tenho muito caso aqui de problemas que foram feitos. Voltando naquele ponto que você falou, é que tipo de profissional, com quem você quer trabalhar, né? O que que você está precisando realmente, né? E escutar a sua empresa, escutar o que está acontecendo e ver qual o valor que você quer agregar e quem pode colaborar. São palavras diferentes, né? É agregar valor e agregar colaboração. Ou seja, você vai estar dando algo em troca também. Você vai fazer um outro profissional crescer. Você vai estar lá. Quantas vezes as empresas também na área de marketing, na área financeira, não sei se isso existe, né? Eles decidem montar uma equipe de marketing, eles querem ter, no meu caso, né, que eu tenho mais experiência nisso, já vivi isso, um graphic Uhum. designer, tá? Eles vão lá e vão contratar um graphic designer. E na hora da contratação, que eu vou ler a oferta do emprego, a gente lê tudo que eles pedem que a gente faça. Aham. Menos o que eu não acho lá dentro é o graphic designer, aonde que está o meu processo de comunicação com a equipe de marketing. E na última linhazinha, e isso aqui é uma pegada horrível que eles fazem aqui no Canadá, não sei no Brasil, eles colocam e todas as outras taxas relacionadas ao time. Isso quer dizer que você vai perder a sua vida fazendo aquelas taxas e prioridades que vão estar sempre passando na frente dos projetos e você nunca vai poder entregar o que você teria que estar entregando e que você vai estar sempre atrasado, você vai ficar Uhum. estressado, não é? É. Agora, isso acontece com chefes de empresas. Sim, Isso acontece. E, gente, a gentileza conosco mesmo começa aí. A nossa saúde, a nossa família. Realmente é isso que a gente quer trazer para vocês hoje de uma forma nova também. Ou seja, como a gente já está chegando assim, nesse ponto que a gente já partilhou algumas coisas com vocês. E nos próximos episódios a gente vai continuar partilhando. Eu quero aproveitar que esse nosso episódio número 5 do Além dos Números, ele faz parte da série dentro do canal da Brasil Boreal, né? O que que é a Brasil Boreal? A Brasil Boreal está se transformando numa webzinha online. Não sei se vocês já notaram, tá? São séries que a gente vai ter temas diferentes. No nosso caso aqui, ela é um pouco mais educacional, onde a gente partilha o que a nossa vida está acontecendo, a gente vai trazer mais histórias de pessoas, talvez um convidado um dia desses, né? Quer dizer, são coisas que nós estamos preparando. Amanhã, na quinta-feira dessa semana, nessa quinta-feira, amanhã, eu vou fazer uma live aqui no canal da Brasil Boreal, no nosso YouTube. Já convido você para vir participar, porque eu vou estar lançando uma série nova, muito legal, muito interessante, mas só vou contar amanhã. Tá legal? Então vocês vão ter que vir na live e participem e vocês vão curtir muito, é algo muito interessante e são coisas mais palpáveis, né? Mais concretas que vão estar acontecendo com outros profissionais daqui do Brasil, daqui do Canadá, da América do Norte. Eu quero, sabe, enriquecer mais o conteúdo aqui no canal. Dá trabalho, dá trabalho. Por isso que eu preciso que vocês ajudem, que vocês participem, deixem os comentários, os likes aqui. E lógico, né? Sempre mandem as perguntas também lá no nosso Instagram. Eu vou sempre na nossa descrição, nos nossos links estão aqui na descrição. Mas hoje em especial eu decidi preparar uma lista, um checklist muito, muito interessante, baseado em alguns livros que eu tenho. Eu sou um papa-livros, eu gosto muito. E é bem simples, tem muito a ver também com Viktor Frankl, procurando um sentido na vida, como lidar com dificuldades, tal. E eu preparei um pequeno checklist para vocês, tá? E vocês vão encontrar esse checklist
aqui na descrição do nosso vídeo, né? Vocês vão ter lá um link, vocês vão clicar e, lógico, eu vou estar mandando gratuitamente para vocês. Eu não vou cobrar nada, pelo amor de Deus, por esse checklist. É gratuito, pessoal, né? Então, é isso. Fiquem à vontade. Se vocês sentirem o mesmo problema que a Luciana está tendo, sabe? Principalmente que é um mundo digital. Não é porque você trabalha com marketing ou no financeiro que você, sabe, não vai também sofrer com algumas coisas. E sofre, né? É só hora de, ok, vamos parar e vamos pedir ajuda. Levanta a mão, né? É isso. O que que você está achando? Você quer colocar mais alguma coisinha enquanto meu cachorro vem em cima de mim? Eu achei que foi muito bom o conteúdo, Eugênia. Espero que as pessoas fiquem mais à vontade para pedir ajuda, né? Para se abrir. E eu tenho certeza que isso vai ser muito útil para a vida delas. É. Olha, Felipe, mais uma vez eu quero te agradecer demais, sabe? Imagina. Se você tiver algumas coisas para partilhar também, quiser Uhum, incrementar um pouquinho mais, né? Eu quero dizer que o livro do Felipe é muito bom. Ele uhum. trata de muitos assuntos legais. O link também para adquirir o livro vai estar aqui embaixo na descrição. Ele tá lá no Instagram, vocês já viram passar aqui o Instagram do Números Falam, e vai estar aqui linkado também. Entre em contato com a gente está aqui. Nós somos consultores, sim. Não é porque eu moro no Canadá que eu não vou avaliar a situação do meu cliente brasileiro, hein? Faz atenção. E, lógico, para quem está aqui no Canadá, também estamos aqui à disposição, e por isso o Felipe é sabe, é um empresário e um consultor financeiro incrível da empresa dele, a Números Falam, e também está disponível para atuar com os profissionais aqui do Canadá. Então, é isso. Eu quero agradecer vocês que vieram. Deixa o comentário, deixem as perguntas aqui nos comentários ou mandem no direct mesmo, lá no Instagram, e a gente vai estar respondendo da melhor forma vocês, tá bom? Show de bola. Obrigado, pessoal. De nada. Obrigado você, Felipe. Boa noite. Boa noite. Até mais, pessoal. Até semana que vem.